Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje eu irei ministrar um vídeo um pouco mais longo para trazer ao conhecimento de todos a diferença entre erro, pecado, transgressão e iniquidade. Amém? No Salmos 32, Davi escreve: Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Amém? Esse salmo aqui, escrito por Davi, é atribuído à pior fase da vida dele, a pior atitude dele, que foi a traição dele, né, o adultério com Batseba. E depois ele assassinou Urias, o esposo dela. E foi a pior coisa que Davi fez em toda a vida. E ele diz aqui no versículo 3: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Foi uma sucessão de erros da parte de Davi nessa fase, nesse momento, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 11, relata essa passagem e diz que nesta época os reis costumavam ir à guerra com os seus soldados. Mas a Bíblia fala que Davi decidiu ficar em casa, enviou soldados e ficou no seu palácio. Isto é um erro, tá? Foi um erro porque ele foi contra o que se fazia, né? Ele transformou a bênção em maldição. E nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus nos abençoa com situações na nossa vida, com condições, e muitas vezes nós deixamos de servi-lo por causa desta bênção. Às vezes ele abre a porta de um emprego e nós passamos a não ir mais à igreja ou fazer a obra dele. Abre a porta de um curso, de um estudo, ou nos dá condições financeiras, casa, carro, sítio. E aí nós estamos desfrutando dessas bênçãos e paramos de servir a Deus. Paramos de fazer a obra do Senhor. E Davi decidiu ficar em casa. E a Bíblia diz que ele passeava pelo terraço. Esse passeava, no grego, é a mesma palavra, lá no livro de Jó. Quando Deus pergunta para Satanás: de onde estavas? E Satanás diz: por passear sobre a terra. É a mesma palavra usada por Davi. E ela significa autoridade, domínio, posse. Assim como Satanás tomou posse da terra, Davi tomou posse daquele reino, daquele castelo, que não era de Davi, era verdadeiramente de Deus, né? Esse é o erro de Davi, que levou ao pecado. O pecado dele foi ali da sua sacada, passeando pelo seu castelo, ele viu uma mulher tomando banho. E a Bíblia diz que era uma bela mulher. E ele pecou em manter os olhos nessa mulher, em desejar essa mulher. A Bíblia diz que se olhares para uma mulher com intenções pecaminosas, intenções de pecar, intenções infrutíferas, você já pecou, né? E ele olhou para essa mulher e a desejou, mandou chamar essa mulher, perguntou quem era, e os servos disseram: é a esposa do seu soldado Urias. Urias era um homem temente, ele era um heteu, mas se converteu ao judaísmo, tendo temor a Deus, era obediente às suas obras, ao seu serviço, ao rei Davi. Mas mesmo assim ele mandou chamar essa mulher, levou-a para a cama e adulterou com ela. Passado um tempo, o marido estando na guerra, que Davi não foi, ela informa para Davi que estava grávida. E Davi, para encobrir o seu pecado,
ele mandou chamar o soldado Urias e falou para ele descansar e ir para casa, para que tivesse relação com a mulher e acreditasse que o filho era dele. Mas o Urias não, era muito fiel. Ele falou, não, meus amigos estão na guerra, eu não posso ir para minha casa, descansar na minha cama e ter relações com a minha mulher enquanto eles estão sofrendo na guerra. E então Davi, ele mandou que ele voltasse para a guerra e mandou um recado para Joabe, que era o líder do exército que estava ali, que colocasse ele à frente para que ele enfrentasse os inimigos e fosse morto por esses inimigos. Então veio aqui o pecado que foi olhar a mulher tomando banho. A transgressão que foi a relação sexual com ela. Transgressão significa violação voluntária e consciente de uma lei específica de Deus. E Deus disse que era pecado, o adultério. Foi a transgressão de Davi. É quando ele conscientemente fez o mal a outras pessoas. Ele, junto com Batseba, fez mal ao soldado Urias e a Deus. Foi a transgressão dele. E a consequência do erro que foi o pecado, a consequência do pecado gerou a transgressão. E a consequência da transgressão gerou a iniquidade. A palavra da definição de iniquidade é uma condição de maldade, injustiça ou desobediência deliberada, contínua a Deus. Então ele colocou o soldado Urias à frente da batalha. Isto foi iniquidade. Ele gerou com isso a morte do soldado Urias, definindo a condição de maldade e injustiça ao marido de Batseba, o homem fiel a ele, temente a Deus, e para encobrir o seu pecado, encobrir a transgressão, ele cometeu a iniquidade. Então ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Deus mandou o profeta Natan até a casa de Davi. E o profeta Natan, ele exortou Davi no seu erro e no seu pecado. E Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. No versículo 5 ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Então Davi está declarando aqui que ele confessou para o profeta Natan o erro, o pecado, a transgressão e a iniquidade. E Deus perdoou. Só que isso gera frutos. Deus disse que perdoou Davi. Os seus pecados foram cobertos, não encoberto. O amor cobre multidões de pecado, diz a palavra. Não encoberto, é coberto. Então Deus se esquece desses pecados. Esquece da iniquidade porque Davi se arrependeu. Mas fica a consequência. E Deus disse, a espada não se apartará da tua casa. Então um dos filhos veio muita maldição sobre a família de Davi por causa do pecado, da iniquidade e da transgressão que Davi cometeu contra Batseba, contra o soldado Urias e contra Deus. Então um dos seus filhos estuprou uma filha de Davi. O outro filho de Davi matou esse irmão que estuprou a filha. O outro filho de Davi tomou o reinado de Davi. Davi teve que fugir porque ele queria matá-lo. É a maldição que ficou sobre o seu lar. Ele tomou todas as mulheres de Davi, este filho dele, e teve relação sexual com todas elas. E todo o reino ficou sabendo. O soldado de Davi voltou e matou esse filho dele que tomou o reino. A maldição destruiu a vida de Davi. A maldição destruiu a família de Davi. E desse relacionamento que Davi teve com Batseba, gerou um filho. E ainda bebê, esse filho morreu. A maldição que estava sobre a família de Davi. Onde eu quero chegar?
Nós temos que tomar cuidado aonde nós começamos as coisas. Davi começou no erro de transformar uma bênção em maldição. Era para ele ter ido fazer a obra do Senhor, porque ele foi chamado não para ficar no castelo, não para ficar no reino. Ele foi chamado para fazer a obra, para ir à guerra. O erro dele gerou o pecado. O pecado gerou a transgressão. E a transgressão gerou iniquidade. Foi uma sucessão de erros. Foi uma sucessão de pecados, de transgressão e iniquidade contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus. Porque ele iniciou pegando uma bênção e transformando em maldição. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 5, versículo 5 do capítulo 32 de Salmo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus perdoou Davi. Vieram as consequências, e nós temos que saber. Nós vamos colher os frutos das nossas ações, das nossas atitudes. Mas nós devemos confessar o Senhor, nós devemos nos arrepender. Independente do nosso pecado, nós não podemos ocultar. Nós não podemos guardar e tê-lo como um pecado de estimação. E não podemos esconder das pessoas, porque Deus sabe do nosso pecado. Nós só iremos ser perdoados dos pecados que nós confessarmos e nos arrependemos. Não podemos guardar os pecados. Os frutos Davi colheu. A maldição veio sobre a sua família. Mas Davi consertou sua vida com Deus. A partir do momento que ele não mais guardou seus pecados e confessou tudo a Deus, através do seu arrependimento. Então cuidado com seus erros. Se errar, pare ali e volte atrás. A palavra diz que nós devemos olhar aonde caímos e nos arrepender. Mas se continuarmos e o nosso erro virar pecado, pare o quanto antes, não prossiga, se arrependa, peça perdão a Deus, confesse a Ele. Enquanto há tempo da situação piorar, enquanto há tempo da maldição vir sobre a sua vida e sobre a sua família, confesse a Deus os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades. Confesse ao Senhor, se arrependa e peça perdão, e receba o perdão de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.